Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele, Deus, aplique sua palavra em nossos corações. Vou pedir ao irmão Ademilson para orar. Amém. Romanos 12, versículos 1 e 2, traz para nós a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Chamo a atenção dos irmãos também para João capítulo 16, que já retrata o mundo. Versículos de número 7 até o versículo de número 11. João 16, 7 a 11, a palavra de Deus diz assim: é o Senhor Jesus Cristo dando as últimas instruções para os seus discípulos, pois ele está prestes a subir a cruz. Ele diz aos seus discípulos: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando nós olhamos para essa indagação, como fazer a vontade de Deus em um mundo atrativo, nós queremos refletir com os irmãos, pensando lá um pouco distante, e indo para o Gênesis, lá nos seus primeiros capítulos. Isso tem uma distância de nós de 6.000 anos, são 6.000 anos de distância, e lá Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. No princípio ele criou os céus e a terra. E Adão e Eva, eles não tinham pecado. Adão e Eva estavam no pináculo da saúde. Adão e Eva viviam em paz, eram felizes e estavam no paraíso de Deus, um jardim que ele plantou, fazendo questão de colocar a coroa sublime da sua criação naquele lugar. Aquele mundo é bem diferente do nosso hoje. Aquele mundo era um mundo ideal, era um mundo de Deus para o homem, um mundo sem pecado, um mundo onde não havia morte, velhice ou doença. Era aquele mundo que Deus idealizou para Adão, Eva e todos nós. Infelizmente, a serpente entrou naquele jardim. Falo, Satanás. E ali tentou aos nossos primeiros pais, os derrubando. E esta queda tornou o mundo sem Deus e sem esperança. E a humanidade pecou. E todos os homens foram destituídos da glória de Deus.
Então aquela humanidade toda se tornou um mundo depravado, um mundo desesperadamente corrupto. Todo homem se tornou mentira, todo homem se tornou servo ou escravo de Satanás. Então a este mundo, Deus em sua maravilhosa graça e na sua paciência e compaixão, Ele resolveu vir ao mundo, se fazer carne e habitar entre nós. Há 2000 anos isso aconteceu. Há 2000 anos o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré e foi crucificado em Jerusalém. Agora nós contemplamos a um mundo perdido, mas um Redentor pronto a salvar. E aí Ele traz para nós uma missão sublime do seu substituto, que Ele chama de Consolador, o Espírito dele, o Espírito Santo. E Ele traz ao Espírito Santo uma missão, é uma ação do Espírito Santo no mundo, neste mundo perdido, neste mundo que jaz no maligno. A ação do Espírito Santo seria tríplice, mas ela também é uma ação de convencimento. Ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Chama a atenção para você. Lá no Éden nós temos uma situação de queda, mas Jesus Cristo veio, realizou a obra que nós colocamos aqui com 5 dedos, uma mão. A obra completa de Cristo é esta: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à destra da majestade nas alturas. A sua morte é no Calvário. O seu sepultamento vem por José de Arimateia naquela tumba emprestada. A sua ressurreição se dá ali, no domingo, no primeiro dia da semana. Na sexta ele morre, no domingo ele ressuscita. 40 dias ou 1 mês e 10 dias ele fica aqui na terra, até que do Monte das Oliveiras, contemplado por mais de 500 irmãos, ele sobe aos céus, ele ascende aos céus. E os discípulos, em meio a um deslumbre, embevecidos, eles ficam olhando tanto para o céu, quando Jesus já sumiu entre as nuvens. Então 2 anjos, vestidos de branco, dizem para eles: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, há de vir do mesmo modo em que ele subiu. Ele subiu do Monte das Oliveiras e virá dele. Mas ao subir ele se assenta à direita de Deus. E 10 dias depois destes 40, no Pentecostes, na festa do Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele manda o seu Espírito, que vem para a igreja no formato também em uma ação, uma operação que nós chamamos de obra do Espírito de Deus, que é uma mão também. Se Cristo é morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus, o Espírito vem no Pentecostes como batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Aqui está a obra de Cristo e a obra do Espírito. Vindo no dia de Pentecostes, cumpre aquela obra inicial
que o Senhor Jesus falou ali no capítulo 16, eu quero refletir com os irmãos, para pensar no mundo atrativo e ao mesmo tempo visualizar a vontade de Deus. O Espírito de Deus veio fazer uma obra na vida do homem, para retirar do mundo perdido, do mundo caído no Éden, retirar um povo seu, especial, chamados para fora do mundo. Este povo é a igreja, que nasceu no capítulo 2 de Atos e irá ser arrebatada no capítulo 4, verso 2 do Apocalipse. Estamos neste presente momento vivendo os capítulos 2 e 3 do Apocalipse. É o capítulo pelo qual o Espírito Santo está na terra falando à igreja. Por isso a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a cada uma delas o Senhor Jesus Cristo disse, finalizando com a promessa ao vencedor, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí o Espírito de Deus vai preparando, formando esse povo, tirando do mundo. Mas a primeira ação do Espírito é essa: convencer. E aí vamos começar a pensar na palavra pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Nota, irmão, irmã, ele não fala em pecado no plural. Ele fala, convencerá o mundo do pecado. Que pecado é este? É o pecado original. É aquele que a gente não praticou pessoalmente. Foi Adão que praticou. Mas quando ele caiu, nós caímos também. Está lá em Romanos 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou para todos os homens. Nós todos somos pecadores, o mundo está perdido, ainda que traga as suas atrações, ilusões e desilusões. Então, meus amados, o Espírito de Deus veio para nos convencer daquele pecado original. Esse pecado original, ele avança e se desdobra na vida do mundo em três coisas. Nota bem, o pecado praticado por Adão no Éden, que o fez cair e derrubar a raça com ele, o primeiro Adão, ele é tríplice no sentido futuro. Você sabe qual é o pecado? O pecado é prender, crucificar e matar o príncipe da vida. Este é o pecado. Você vai abrir Atos 2 e vai dar uma olhada nessa expressão. É o discurso de Pedro. É o seu primeiro sermão. Ele usa o capítulo 2 de Joel. E ali ele prega ao lado de 120 pessoas que era o embrião da igreja. A igreja não tinha nascido, mas em 1,15 já diz que o número de irmãos que estava nesse embrião eram 120. Foram eles que receberam o batismo, o selo, o penhor, a unção e a plenitude do Espírito pela primeira vez ali no dia de Pentecostes. E quando disseram que eles estavam embriagados, alguém da multidão que foi ver, pessoas oriundas de 15 nações, vieram da diáspora judaica e vieram para a festa do Pentecostes. Ali, alguém disse que eles estavam bêbados porque estavam falando em outras línguas, que eram idiomas. Nada tem a ver com as línguas que aparecem em alguns locais hoje, porque essas línguas já cessaram com a completação da Bíblia, com o fechamento do cânon do Novo Testamento. Portanto, não as temos mais hoje,
porque era sinal para os judeus, e não temos necessidades dela, porque nem de profecia, porque tudo que Deus quer falar comigo e com você está na palavra. Ela está completa. Nós não precisamos de visão, não precisamos de revelação, não precisamos de línguas, porque a palavra de Deus está completa. Ela já é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso acreditamos na visão apocalíptica de João, acreditamos nas profecias bíblicas e não em visagens e profetadas de falsos profetas que não conhecem a palavra e enganam o povo. Mas no dia de Pentecostes nós podemos ver isso acontecer e Pedro pregar. E Pedro vai dizer para aquela multidão, eram quase 3.000 pessoas vindas de fora, e ele vai dizer no capítulo 2, versículo de número 23, nota bem, Atos 2, 23, a este que vos foi entregue, este aqui é Jesus, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele está dizendo para nós, amados irmãos, não foi Pilatos, não foi Anás, não foi Caifás, não foi Herodes, não foram os romanos, não foram os judeus que mataram Jesus. Na presciência de Deus, em seu conselho, em seu beneplácito, ele entregou o seu filho. E aí diz o versículo de número 23 na parte final: tomando vós, o prendestes, o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos. Aquelas pessoas poderiam dizer: nós não, ele foi crucificado, nós estávamos em outras nações, nós aqui não estávamos, estamos chegando agora. Mas Pedro disse para todos eles: vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram. 2000 anos depois, o pastor Evaldo pode dizer a você e a ele: nós prendemos, nós crucificamos, nós matamos o príncipe da vida. Quem fez isso fomos nós. Isso está lá no primeiro evangelho da Bíblia, chamado de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Lá mesmo, o Senhor Deus, conversando com a serpente e com Eva, ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já parou para pensar nesse primeiro evangelho, nessa primeira boa nova, esse evangelho pregado pelo próprio Deus para o mundo caído, para o mundo perdido, para o mundo que deixou de fazer a vontade de Deus? E o irmão falou bem aqui, a vontade de Deus central é a obediência. E quando Adão e Eva desobedeceram, pairou sobre ele a escuridão das trevas do pecado. E agora Deus fala com Eva e fala com a serpente em duas sementes. Uma semente no singular, a da mulher, e uma semente no plural, a da serpente. Embora esteja tudo lá no singular, mas entenda assim: a semente de Satanás é o mundo. Quando ele derrubou a Adão e Eva, os reinos do mundo vieram para ele. Ele passou a dominar o mundo. O mundo passou a jazer no maligno. Ele passou a ser o príncipe deste mundo. Todas as pessoas passaram a ser escravizadas a ele. Passaram a estar debaixo das mãos dele, do poder dele. Satanás tomou conta de tudo. Deus olhou desde o céu, Salmo 14, Salmo 53. Deus olhou desde o céu, os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos.
e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A semente de Satanás é o mundo, são as pessoas. Este mundo, 1 João 5,19, que jaz no maligno, que está descansando no colo do maligno. Mas a semente da mulher é uma só. É uma só. Não era Caim. Eva até pensou que era Caim. E quando ela teve aquele primeiro filho, ela pensou, Deus falou, foi comigo. É ele. Mas Caim, ele não esmagou a cabeça da serpente. Ele esmagou foi a cabeça de Abel. Ele matou Abel. Não era Caim. Caim era do maligno, por isso matou seu irmão Abel. Aquela semente da mulher iria vir 4.000 anos depois de Eva. Não seria Eva a mulher, seria Maria, a belemita, aquela virgem que iria conceber e dar à luz a um filho, cujo nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Seria ele. Se você abrir aí a última página do Antigo Testamento, e você lê lá em Malaquias capítulo 4, versículo de número 6, e você olhar lá para a última palavra do Antigo Testamento, a palavrinha que está lá, a última. O Velho Testamento termina com a palavra maldição. Graças a Deus que a Bíblia não parou aí. O Antigo Testamento é a lei, ou a lei está contida nele. A lei é pura, a lei é santa, a lei é boa. Mas ninguém será justificado pelas obras da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Guardar sábado não salva ninguém. Guardar mandamentos não salva ninguém. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei foi dada por Moisés, João 17, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por isso em Gálatas 3,13, se a gente vê a palavra maldição no Antigo Testamento, findando o Antigo Testamento, 400 anos depois daquele período sem a Bíblia, sem o Novo Testamento, o período em que Deus não falou, só tinha o Antigo, a Bíblia e o Antigo Testamento. Mas 400 anos depois, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, nascido de Maria, nascido de mulher. Esse Filho nascido de mulher, em Gálatas 3:13, o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos resgatou da maldição da lei. Olha lá, a lei, Antigo Testamento, findou com a palavra maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porquanto escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele conseguiu reverter o quadro e conseguiu pegar pessoas amaldiçoadas, pegar pessoas condenadas e torná-las uma bênção. Tornar essas pessoas uma bênção. Olha, é muito sublime isso. Aquelas 3.000 pessoas precisavam ouvir, precisavam entender, compreender que elas prenderam. Não foram os romanos, nem os judeus. Quem prendeu Jesus foi o meu pecado e o teu. Vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram. O Espírito Santo foi dado para nos convencer disto. Aos crentes do Antigo Testamento, mesmo sem Cristo ter vindo ainda, eles prenderam, eles crucificaram e eles mataram antes de Jesus vir. Por isso que a gente pode ler deslumbrados o livro de Jó, primeiro livro da Bíblia,
e lá ouvi Jó dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra. E os meus olhos, ainda consumidos, dilacerados, ainda que destruídos, os meus olhos verão a Deus, verão o Filho de Deus. Podemos entender com Enoque, o sétimo depois de Adão, uma profecia que ainda não se cumpriu hoje, e que virá com Jesus depois do arrebatamento no Armagedon, quando ele diz lá em Judas: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, trazendo juízo sobre a terra. Sim, vou dizer a vocês, a semente da mulher é Cristo, e a semente da serpente é esse mundo cheio de atrativos, ilusões e desilusões. Cristo veio, ninguém, desde a queda no Éden, ninguém conseguiu fazer mais a vontade de Deus. O pecado não deixava. Mas no Salmo 40, o Senhor Jesus Cristo, falando de sua encarnação, ele vai dizer que Deus preparou um corpo para ele. Os seus ouvidos Deus abriu, e ele diz: eis aqui, Deus, que eu venho. No rolo do livro está escrito sobre mim. Para quê? Para fazer a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. Ninguém, quando nós falamos ninguém fez a vontade de Deus, não estamos falando de servos de Deus, não estamos falando da galeria da fé de Hebreus. Todos esses, José, Abraão, Isaac, Jacó, só conseguiram fazer a vontade de Deus, porque o Filho de Deus os salvou, os redimiu, mesmo sem ter vindo ainda. Ele conseguiu. Isso o mundo não entende, isso as pessoas não compreendem, mas o Filho de Deus, só ele é que era capaz de vir à terra e pegar uma lei que ninguém conseguia cumprir, e ele poder dizer: nenhum jota, nenhum tio será retirado da lei sem que seja cumprido. Eu não vim destruir a lei, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la, e ele cumpriu a lei. Ele fez a vontade de Deus e conseguiu agora abrir o caminho para nós fazermos também. Daí o tema e a pergunta dos irmãos. Eu quero dizer a você, e vou pedir a você para pensar. A gente ainda vai andar um pouquinho ali no capítulo 16, mas eu quero pensar com vocês. Ele disse: quando o Espírito vier, convencerá ao mundo do pecado, porque não crê em mim. Já separou. Do pecado ele convence, e a quem ele convencer, ele salva. E quem o rejeitar, a ação é do Espírito Santo, a reação é do mundo. E o mundo se divide: de um lado, os que vão fazer a vontade de Deus, porque vão ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e do outro lado, aqueles que irão blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, negá-lo até o fim, negar a Cristo até o fim. Seria este o mundo que vai abraçar os atrativos, enquanto o mundo salvo vai reprovar os atrativos. A partir daí, meus amados, pense na palavra fundação do mundo agora. Pense na palavra fundação do mundo. E aí eu vou te dizer: Jesus Cristo não morreu há 2000 anos. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, aí você pode abrir, versículo 8. A sua morte está aqui. Apocalipse 13, versículo de número 8, diz assim: e adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo foi morto ali,
Então todos que vêm desde o Éden para cá, prenderam, mataram e crucificaram. Ele foi morto ali. E ele foi morto antes da fundação, ou desde a fundação do mundo, por causa de um amor que moveu o Pai. E que ele revelou a um homem de 82 anos, chamado Nicodemos. Quando ele disse para aquele velho, para aquele idoso, para aquele rabi, para aquele doutor da lei: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor também, ele não está há 2000 anos. Este amor pelo Filho e por você é desde a fundação do mundo. Olha a oração sacerdotal dele, a oração mais linda da Bíblia, capítulo 17 do Evangelho de João. E ao olhar, veja o versículo 24. Lá no verso 24, o Senhor vai dizer assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O seu amor é antes da fundação do mundo. A morte do Cordeiro é antes da fundação do mundo. E os irmãos estão aqui cantando e falando da vontade de Deus e falando também do que é o céu. E seria melhor e mais perfeito o louvor lá. E quando a gente olha para a eleição de Deus, a predestinação de Deus, a gente contempla o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4 a 6. E ali, em Efésios, capítulo 1, verso 4 até o 6, o apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A terra brada por justiça. As pessoas estão atrás de um homem que resolva os problemas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Estão a clamar por um super-homem que mude tudo. Não é assim que o cantor baiano canta? Que a gente precisa de um super-homem que faça mudanças imediatas. Ele existe. Não sei se já está na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não se revela. Mas ele existe, é o anticristo. É aquele do 666 na testa ou mão direita. É aquele do sinal ou nome na testa ou mão direita. É aquele que vai se revelar, mas depois da igreja subir. E quando Jesus voltar para reinar, Mateus 25, ele vai dizer às pessoas que ele encontrar por aqui, e a igreja vem com ele também reinar, ele vai dizer assim, capítulo 25, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino milenar também é desde a fundação do mundo. A este mundo, Deus, o Senhor Jesus veio e com o seu Espírito traz uma palavra de convencimento. Mas o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele também tinha uma mensagem que perpassa a fundação do mundo. Vocês se lembram que ele pregava por parábola? Capítulo 78, verso 2 dos Salmos diz, é ele falando messianicamente: abrirei os meus lábios numa parábola, decifrarei as coisas a partir de um enigma.
Eu quero que você abra Mateus 13, verso 35. Em Mateus 13, 35, a citação deste salmo, e diz aqui, versículo 34 diz: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. A mensagem dele também é diferenciada. A mensagem dele também é por parábolas. Por quê que ele prega por parábolas? Para que as pessoas vendo não vejam, e para que elas não se convertam, e para que ele não as cure. Parece uma coisa estranha, mas é porque essas pessoas negaram a Cristo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando as pessoas passam a rejeitar a Cristo até o final, rejeitar a mensagem da palavra de Deus até o final, e elas vão negando, vão rejeitando, e a partir dessa rejeição, o Senhor Deus também as rejeita. E lá em Mateus ele diz que vai falar por parábolas, para que eles vendo não vejam. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado e não quiseram se arrepender automaticamente. Elas estão persistindo na negação da mensagem desse Espírito que vem convencer. E o Espírito Santo estava agindo ali, convencendo do pecado, porque eles prenderam, mataram e crucificaram o Rei da Glória, o Príncipe da Vida. Mas também ele fala da justiça. Ele diz da justiça, porque vou para o meu Pai. É a mensagem de esperança. Aquelas 3.000 pessoas ficaram compungidas. Aquelas pessoas ficaram tristes quando Pedro falou que elas mataram, que elas prenderam, que elas crucificaram. Mas o Espírito de Deus já estava agindo na vida delas. E aí vem a mensagem de esperança. E sabe qual é a mensagem de esperança? É a ressurreição. Lembra que o pastor falou? Morte e sepultamento. Se fica só aqui, Jesus seria tão igual a Buda, tão igual a Maomé, tão igual a Gandhi. Mas tem a terceira: ressurgiu, ressuscitou. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, quer dizer, eu ressuscitei. Aí abra Pedro de novo, abra Atos 2 e dê uma olhadinha, meu querido, minha querida. Atos 2, versículo de número 23 e 24. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes, o prendestes, o crucificastes e mataste pelas mãos de justos. Agora vem o segundo convencimento do Espírito, da justiça, porque vou para o meu Pai. Versículo 24. O Espírito Santo disse àquelas 3.000 pessoas, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aí olhe comigo para o verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que é exaltado, nota bem, a obra de Cristo, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação, exaltado pela destra de Deus, exaltado ao lado direito de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele está citando o Salmo 110. Jesus Cristo ressuscitou, ele subiu para o Pai. Da justiça eu vim,
o Espírito de Deus vem convencer vocês da justiça, porque Jesus foi para o Pai, a obra está completa, ascensão e exaltação à direita de Deus. Assim ele convence o mundo. Quem não passar por esse convencimento está perdido. Quem não entender que prendeu, matou, crucificou a Jesus, não vai entrar no céu. Tem que entender que foi você que fez isso. Você prendeu, você crucificou, você matou, mas ele ressuscitou. Ninguém tem poder para tomar a minha vida. Eu dou e volto a tomar. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele assentou-se à direita de Deus. Agora tem o terceiro, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. A semente dele estava lá no Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a sua semente e a tua semente. A semente de Satanás é o mundo. E quando Jesus diz do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado, vamos agora para o proto-evangelho. Lá, Gênesis 3,15, Jesus seria ferido no calcanhar. Lembra? A semente da mulher, Jesus Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. Mas antes disso, a semente da mulher vai ferir a Cristo no calcanhar. E isso aconteceu. Ferir no calcanhar, meus amados irmãos, é o Calvário. É o Calvário. Quando Jesus foi crucificado, ele foi ferido no calcanhar. E quem veio fazer isso? O príncipe deste mundo. Se não, abra aí João 12, dá uma olhadinha. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 31 e 32. Diz assim, João 12, 31 e 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está vindo para a batalha. Onde? No Calvário. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus Cristo é levantado na terra, no Gólgota, no Caveira, no Calvário. No Calvário. Capítulo 14, dá uma olhada aí. Versículo de número 30. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. O príncipe deste mundo chegou ali, usou os soldados romanos, usou Pilatos, usou Anás, usou Caifás, usou Herodes, usou o povo que clamou: queremos Barrabás, e o vosso rei, crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi atingido no calcanhar, lá na cruz, mas na tumba vazia, ele esmagou a cabeça da serpente. Ali Satanás foi esmagado, ali Satanás foi sentenciado a quê? Ao inferno eterno, ao lago de fogo, condenado ao lago de fogo. Isso, irmãos, se concretizou lá, mas nós que estamos aqui, igreja, tem crente que diz assim: ao diabo, né? Está amarrado e acorrentado debaixo dos meus pés. Isso não tem na Bíblia. Deus me livre de ter Satanás amarrado e acorrentado debaixo dos meus pés. Deus me livre. Quem é você? Miguel, muito mais sublime que nós, nunca pecou. Quando batalhou com ele pelo corpo de Moisés, ele disse assim: o Senhor te repreenda. E tem crente que acha que é alguma coisa. Por isso que muitos que dizem isso já estão caídos e longe. Agora, quero dizer a você, não já. O bom sabe o que é, irmãos? Nós somos fracos, mas Deus é forte. Todo poder está com Ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Jesus, o Espírito de Deus, Ele está em nós.
quero que você entenda uma coisa. As grandes religiões da terra têm o seu templo. Os judeus tinham um tabernáculo ambulante. Davi não conseguiu fazer, mas Deus pediu a Salomão para fazer, e Salomão fez. Os judeus caminharam com esse templo. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Neemias e Esdras. Depois Herodes o enfeitou, o reformou. Mas hoje só tem um muro, e os judeus não reconstruíram o templo deles. Eles têm. O islamismo tem o domo da rocha, tem o seu templo. O catolicismo romano tem o seu Vaticano. Nós não temos templo. Nós somos o templo. Meus irmãos, isso aqui não é a casa de Deus. Nunca foi. Isso aqui não é a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Isso aqui só é igreja enquanto você está aqui. Você vai para casa, ela fica vazia. É um local, é um templo da igreja. Mas entenda, o templo não é isso aqui. Estevão falou e foi apedrejado. Paulo pregou, ele pregou isso. Os judeus não entenderam, valorizavam tanto o templo. Enquanto ele estava de pé, a mulher samaritana chegou para Jesus e disse: nossos pais adoram no templo daqui, de Gerezim, do Monte Gerezim. A crente até indo para monte, isso não tem nada a ver com a vida cristã e com a era da graça. Estão confundindo tudo. Como o evangelho está, irmãos, sucateado. Como o evangelho está prejudicado. Gente que não conhece a Bíblia e está à frente dos púlpitos, levando crentes para monte. Não é em monte. Na sua casa, ao lado de sua cama, dobrando seu joelho, você ora a Deus e Deus responde. As pessoas não precisam ir para monte. Tinha templo lá no Monte Gerezim, tinha templo no Monte Moriá. Mas Jesus disse à mulher samaritana: não é neste monte, nem naquele. Deus é Espírito. Não importa que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. O templo é você. Onde quer que você esteja, você pode orar sem cessar. Mas tem muita gente atrás de modismos, de sensacionalismos, que estão desprezando a palavra, sem entender a palavra e querendo uma falsa espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela não aparece aqui no templo. Ela aparece no local de trabalho. Você sendo sal e luz. É o marido amando a esposa, é a esposa amando o marido e se tratando com respeito. É o pai criando os filhos na presença de Deus. Tem muitos crentes que estão fazendo barulhos, mas de vida cristã não tem nada. Verdadeiros sepulcros caiados. Bom tema, irmãos, fazer a vontade de Deus. Nós estamos precisando, tem muitos templos, muitas igrejas hoje. No Brasil são quase 40 milhões de crentes. E o evangelho está cada vez mais em decadência. Porque os crentes estão meramente, de forma mecânica, vindo ao templo, vindo ao local de culto, mas não estão levando Jesus a sério. Nós precisamos de pessoas espirituais que compram e pagam, que não tem seu nome no Serasa, no SPC, que não dá calote nos outros. De que adianta tanta coisa, tanto barulho, e não há testemunho, e não há Cristo na vida, e não há Bíblias ambulantes, e não há temor de Deus, e há uma bateria de divórcios na igreja, e há pessoas fazendo coisas que não agradam a Deus. De que adianta? Você é o templo. Como fazer a vontade de Deus num mundo cheio de atrativos? Se nós estamos vendo crentes que não leem a Bíblia, crentes que não sabem um versículo da Bíblia de cor. O Espírito de Deus virá. Ele convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim,
da justiça, porque vou para o meu Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quer dizer, tem dois mundos aqui. O mundo, pessoas que se convenceram do pecado, da justiça e do juízo, e que foram tiradas do mundo, eclesia, a palavra igreja é isso, tiradas para fora do mundo. Essas pessoas são convencidas e convertidas, foram batizadas, seladas, penhoradas, ungidas e planificadas no Espírito Santo. Do outro lado, tem uma reação de um mundo que não se convence. Diz assim: eu não prendi, eu não crucifiquei, eu não matei. Não vai ter Jesus como ressurreto em sua vida. Não vai ter o Espírito Santo habitando em você. Sabe o que resta? O juízo. E o Espírito Santo vai dizer à igreja que sabe, mas o mundo não sabe. Ele vai dizer do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Se a semente, se a serpente está julgada e condenada, e nós, igreja, não precisa pedir para Deus amarrar o diabo debaixo dos nossos pés, não. Mas em breve ele vai ser esmagado com o nosso voto. Abra aí, leia Romanos 16, 20. Dê uma olhadinha. Romanos 16, versículo 20. Nota o que diz. Jesus Cristo, ele esmagou Satanás de fato quando ressuscitou da tumba. Entretanto, escatologicamente, Satanás no presente está ativo. Ele está no segundo céu. Ele está agindo com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas em breve, versículo 20: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. É isso. Não é orar agora assim, não. Mas é aguardar que você vai julgar o diabo. Você vai dar seu voto na condenação desse infeliz arqui-inimigo da igreja, mas que já está derrotado, porque graças a Deus, disse aqui o pastor João e os irmãos do conjunto, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no cântico de vitória, Romanos 8, 31 a 39, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está conosco. Irmãos, fechando, tenta entender a mensagem do púlpito da igreja. Louva a Deus que o pastor João faz assim. A mensagem do púlpito da igreja para o mundo perdido é de convencimento do pecado. Vocês prenderam, crucificaram e mataram o Filho de Deus. Da justiça, mas ele ressuscitou e está sentado à destra dele. Do juízo, quem não se convencer vai para o mesmo lugar que a serpente antiga, vai para o lago de fogo, vai para o inferno eterno, vai para a geena. Quem não aceitou a Cristo se perde. Temos a ideia de três mundos. O mundo do Éden já perdeu o paraíso, já foi embora. Adão deu ao diabo o paraíso. Todo mundo perdido. Vem Jesus Cristo há 2000 anos e ele consegue realizar a obra. E o Espírito Santo vem fazer esse convencimento. E quem não se convencer fica no outro mundo. Então, ao mundo perdido, ao mundo salvo.
O mundo salvo é a igreja. E essa igreja que está aqui, ela precisa entender a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os convencidos e convertidos sempre pratiquem para com Deus o culto racional. Não vos conformeis com este mundo. É um novo sacrifício. O templo não é de pedras, de alvenaria. O templo sou eu. O templo é você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, não mais com ovelhas, com touros, com bodes, que eram sacrificados no altar. Não, misericórdia quero, e não sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, agora é você, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tome a forma do mundo. O irmão Jorge traz para nós: é se sair, é se afastar dos atrativos dele. Então não se conforme com o mundo, não tome a forma do mundo, mas se conforme com Cristo. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem do Filho de Deus, em Romanos 8. Se conforme com Cristo, para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele nos abençoe.